aumentar o seu vocabulário com trechos de animes, com trechos de filmes japoneses. E mais uma vez, vamos seguir aqui com uma lista de vocabulário de N5. Quem não sabe o que é N5, é o primeiro nível, o mais fácil, quando você faz o exame de proficiência em língua japonesa. Peguei aqui uma lista de palavras que costumam cair nesse nível e vamos ver o uso dela no mundo real. Para quem diz que não dá para aprender com animes, que tem que estudar mais certinho ali com a apostila, vamos mostrar a prova do crime. E é claro que não vamos analisar apenas essas palavras da lista, porque acaba aparecendo algumas outras coisas junto aqui nos contextos. Vamos explicar tudo bonitinho. Primeiro eu vou mostrar a palavra, quero ver se vocês vão conseguir lembrar, se vocês já conhecem, e em seguida eu já revelo a leitura e o significado dela para depois analisarmos a aplicação, ou em trechos de anime, que eu deixei aqui o áudio mais o print da cena, ou em trechos de filmes. Vamos lá então, a primeira é esta daqui. Eu já vou revelar aqui que ele representa algo velho, tá? Quando você quer falar que alguma coisa é velha. Não que seja um velhinho em si, mas alguma coisa velha. Furui. E por que esse cara aqui é furui? É fácil de lembrar se você pensar que é um túmulo velho com uma cruz aqui em cima. Então, não sei se na sua cidade, acho que em toda cidade tem isso, né? Pensa naqueles cemitérios bem antigos, assim, pique filme de terror mesmo. E sempre tem uns túmulos mais macabros, assim. Então pensa num túmulo velho, aqui o túmulo, com a cruz ali em cima. Então fica mais fácil de você relacionar e lembrar que é algo velho. Vamos escutar o primeiro exemplo. Quero ver se vocês conseguem compreender bem. この町には古い伝説がある。Mais uma vez. この町には古い伝説がある。 Última. この町には古い伝説がある。 この町には古い伝説がある。この町には古い伝説がある。Quem já conhecia essa daqui? Densetsu. É uma lenda. E lembra que eu falei que o furui é para caracterizar alguma coisa velha, para falar que alguma coisa é velha? No caso, estamos falando sobre uma lenda velha, uma lenda antiga. Furui densetsu. Uma lenda antiga ga aru. Se eu falo que alguma coisa ga aru, eu estou falando que tem alguma coisa. Nesse caso aqui, konomachi, machi é cidade, então nesta cidade, konomachi ni, aqui a partícula ni está indicando onde que tem alguma coisa. E partícula wa, você pode pensar no sentido dela como em relação a, ela indica o tópico principal, mas eu sempre gosto de pensar no sentido dela como em relação a, falando sobre essa cidade, o que tem ela? Furui densetsu ga aru. Então essa cidade, ela tem uma lenda antiga. Vamos ouvir mais uma vez e tem mais um exemplo com furui, que eu quero ver se vocês conseguem pegar. この町には古い伝説がある。 Beleza? Segundo exemplo com furui. 元君は新しくて綺麗な建物より古くて綺麗な建物が好きみたいだった。 Bem longa essa aqui. No começo ela tá falando o nome de uma pessoa, tá? Okamoto. Okamoto é o nome de alguém. Não tente, não tente lembrar de alguma palavra com esse significado. É o nome da pessoa. 元君は Okamoto-kun wa, alguma coisa sobre o Okamoto-kun. 元君は新しくて綺麗な建物より古くて綺麗な建物が好きみたいだった。 Como assim, Rodrigo? Eu não ouvi nenhum furui aí no meio. Por quê? Dica agora, antes de tocar por uma última vez. Nesse caso, o adjetivo está na forma T. Então, ele não está como furui. Está de um jeito um pouquinho diferente. Vê se você consegue pegar agora. 元君は新しくて綺麗な建物より
古くて綺麗な建物が好きみたいだった。Vamos ler devagar? Okamoto-kun wa atarashiku te kirei na tatemono yori furuku te kirei na tatemono ga suki mitai datta na. Uau, essa aqui é mais difícil. Vamos lá, por partes. Okamoto-kun wa, falando sobre o Okamoto-kun, falando sobre alguém chamado Okamoto. Atarashiku te kirei. Vamos pegar essa parte aqui e analisar separadamente. Primeiro, aqui nós temos o adjetivo atarashi, atarashi, que representa algo novo. Só que quando eu vou dar mais de uma característica para algo, eu preciso colocar o adjetivo numa forma chamada forma T. Tem também no nosso curso grátis sobre isso. Mas eu não vou falar algo como atarashi to kirei. Tá errado. Para falar que é novo e bonito. Por quê? Porque eu tenho que passar o atarashi para a forma T. No caso de adjetivos do tipo i, como esse daqui, a gente muda o i do final para kte. Então, atarashikute. Atarashikute é como se eu colocasse um e em português. É novo e atarashi sozinho significa novo. Falando desse jeito aqui, atarashikute, novo e mais alguma outra coisa. Kirei, kirei, bonito, pode ser limpo também, dependendo do contexto. E kirei é um adjetivo do tipo na. Por isso que está sendo falado kirei na tatemono e não kirei tatemono. Estaria errado. Kirei na tatemono. Então é um prédio, uma construção que é nova e bonita. Atarashikute kirei na tatemono. Só que aqui tem outro ponto de gramática para a gente analisar, que é esse yori. Yori, vamos colocar aqui embaixo. Yori, você pode pensar no sentido dele como mais do que alguma coisa, mais do que prédios bonitos e novos, mais do que prédios novos e bonitos. Ele é usado para fazer comparações esse ponto de gramática. Ela cita aqui, furukute kirei na tatemono ga suki. Primeiro, se eu falo que alguma coisa ga suki, é que eu gosto de alguma coisa. Aqui está falando que gosta de prédios, de construções velhas e bonitas. Aqui o furui, assim como atarashi, foi passado para a forma T. Porque eu estou falando que é velho e alguma outra coisa. Furukute kirei. Velho e bonito. Lembram que kirei eu falei que é um adjetivo do tipo na? Por isso que a gente precisa colocar esse na antes daquilo que a gente está caracterizando. Kirei na tatemono. Uma construção bonita. Ele gosta de prédios bonitos e velhos mais do que prédios bonitos e novos. E tem um mitai, que expressa a ideia de que parece algo. E aqui a gente vê que está no passado. Da afirma alguma coisa, mas data colocou no passado. Então, parece que ele gostava mais de prédios velhos e bonitos do que de prédios novos e bonitos. Esse na no final aqui é mais um jeito de falar, não necessariamente tem uma tradução. Parece que ele gostava mais disso, hein? Como se fosse esse em que eu coloquei aqui na frase. Okamoto-kun wa atarashikute kirei na tatemono yori furukute kirei na tatemono ga suki mitai datta na. Beleza? Vamos ouvir de novo? Okamoto-kun wa atarashikute kirei na tatemono yori furukute kirei na tatemono ga suki mitai datta. É isso. Vamos para a próxima? Quem conhece essa daqui?
shizuka. Shizuka. Sabe o que é? Shizuka. É algo quieto, algo silencioso. Você pode pensar também, né? Até vou colocar aqui como silencioso, quieto. Shizuka. 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 Algo quieto ou algo silencioso. Vamos para o primeiro exemplo, então. Também retirado aqui de um trecho de anime. あれ、静かだね。 Esse tá mais fácil, hein? Depois da última frase aqui, longa, essa aqui ficou easy. あれ、静かだね。 Shizuka da ne. Are. Shizuka da ne. Are. Eu gosto de pensar nele como ué. Shizuka da ne. Que quieto, né? Tá silencioso, hein? Tá bem quieto. Are. Shizuka da ne. Nossa, que quieto, que silencioso. Nem tem muito o que explicar aqui. O da, ele afirma alguma coisa, assim como des, só que da muitas vezes aparece nessas situações mais informais. O né, aqui uma confirmação, como o nosso né mesmo. E o are, como eu comentei, eu gosto de comparar ele como um ué, que a gente fala em português. Ué, que quieto, tá quieto, né? あれ、静かだね。 Nossa, ué, que quieto que tá aqui, né? Vamos para mais um exemplo. Quero ver se vocês conseguem pegar esse daqui também. Ele mandou shizuka logo no começo. Até quase corta um pedacinho, né? Shizuka ni shiro! Shizuka ni shiro! 授業続けるぞ。授業続けるぞ。授業続けるぞ。静かにしろ。Vamos por partes. 静かにする. Literalmente dá para pensar como fazer silêncio. Ficar em silêncio. Só que o suru, sendo falado dessa forma aqui, ele está mandando, ele está falando de um jeito forte para fazer essa ação. Shizuka ni shiro. Fiquem quietos. Silêncio. Jugyo, aula, tsuzukeru. Ele falou que ele vai continuar a aula. Vamos seguir com a aula, vou continuar a aula. E esse zo no final dá uma ênfase, dá força para o que está sendo falado. Também não tem necessariamente uma tradução em português. Ele só está falando de um jeito mais forte. Shizuka ni shiro. Jugyo tsuzukeru zo. Quietos! Fiquem quietos! Vou continuar a aula. Tranquilo, né? De boa? Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.